Olá, eu vou apresentar a solução das atividades do exercício 04 com base nas respostas que vocês enviaram. Então, questão 1. Num triedro, duas faces medem respectivamente 110 graus e 140 graus. Determine o intervalo de variação da medida da terceira face. Então, o primeiro passo aqui é a gente identificar os dados e a pergunta do problema, né? Então, os dados que ele dá é dois dos lados de um triedro medem, respectivamente, 140 graus e 110 graus. Né? Essa é a única informação que ele dá. E aí a pergunta é saber qual é o intervalo que o terceiro lado está contido, né? Na verdade, qual seria o menor intervalo, né? Porque aí você poderia dar um intervalo imenso, né? Do menos infinito ao mais infinito. Então, qual é o menor intervalo em que o terceiro lado ele vai estar contido? Então, a gente observa, né? Primeiro a gente considera aqui, né? X como sendo a medida da terceira face do triedro. E aí, como estratégia, a gente observa as propriedades de um triedro, né? Então, lembrando que a primeira propriedade do triedro, ele diz que qualquer uma das faces, ele vai ser maior que a diferença das outras duas e menor do que a soma das outras duas, tá? E a soma das três faces de um triedro, ele tem que ser menor que 360 graus. Então, dessa forma, como eu estou tentando encontrar o valor de x, então eu vou colocar x aqui no meio e definir, né, que ela vai ser maior do que a diferença das outras duas faces conhecidas e vai ser menor do que a soma das outras duas faces que são conhecidas, tá? E a soma das três faces tem que ser menor que 360 graus. E aí eu encontro essa relação aqui, tá bom? Então veja, o módulo de 140 graus menos 110 graus dá 30 graus. E 140 graus mais 110 graus dá 250 graus. Então, da primeira propriedade, quer dizer que x está entre 30 graus e 250 graus. E da segunda propriedade, onde a gente soma as três faces e tem que dizer que ela é menor do que 360, a gente tem aqui, né? Que 140 graus mais 110 graus dá 250 graus. E aí, quando eu faço 360 menos 250 dá 110, ou seja, da segunda propriedade, temos que x ele tem que ser menor que 110 graus. E aí eu faço a interseção desses dois intervalos, e da interseção eu encontro que o menor intervalo que x está inserido é de 30 graus a 110 graus, tá? Então está aqui. Então o conjunto de solução é x tal que 30 graus é menor que x, que é menor que 110 graus, tá? Eu só esqueci de fechar as chaves aqui. Questão 3. Calcule o número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares de um poliedro de 20 arestas e 10 vértices, tá? Então, vamos ver aqui os dados desse problema. Então, nos dados ele diz que o poliedro tem 3 faces triangulares, 4 faces quadrangulares. O poliedro tem F3 faces triangulares e F4 faces quadrangulares. Tem A igual a 20 arestas e V igual a 10 vértices. Aí fica só um detalhe, tá? Como ele pede para calcular o número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares, então fica entendido que F3 e F4 eles não podem ser zero, tá? Ou seja, esse poliedro ele tem faces triangulares e tem faces quadrangulares. E aí a pergunta do problema é para determinar o valor de F3 e o valor de F4. É importante vocês identificarem os dados e a pergunta do problema, porque aí você consegue escrever a questão de uma maneira mais simples que possa extrair os dados para a solução do problema. Então, vamos ver aqui a nossa solução, tá? Então, comecei identificando aqui o número total de faces do poliedro, né? Eu disse que F é o número total de faces do poliedro. Então, dessa forma, quer dizer que F ele vai ser igual a F3 mais F4. E aí, essa relação eu chamei de equação 1. Já da quantidade de arestas, nós temos o seguinte, né?
que a quantidade de arestas vai ser o quê? 3 vezes F3 mais 4 vezes F4 dividido por 2. Essa relação aqui é igual a 20. Então, simplificando isso daqui, temos que 3F3 mais 4F4, ele é igual a 40, né? Passei o 2 para cá multiplicando. Essa relação eu chamei de EQ2, né? Equação 2. E agora, da relação de Euler, temos o seguinte, né? A relação é vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Nós temos um número de vértices, que foi dado aqui, que é 10. Temos um número de faces, que é uma função em relação a F3 e a F4, que eu chamei aqui de EQ1, né? E o número de arestas, que já foi dado também, que é 20. Então, a gente só fez substituir aqui, né? O V por 10. Na verdade, o F eu não substituí, né? Então, aqui eu achei que o número de faces é 12. E aí, esse valor F igual a 12 eu chamei de EQ3, né? E aí, comparando, né, EQ1 com EQ3, aí a gente chega a essa relação, que F3 mais F4, ele é igual a 12. Então, dessa forma, nós temos o seguinte sistema de equações, né? A equação EQ2 aqui, eu passei para cá, que é 3F3 mais 4F4, que é igual a 40. E temos aqui o F3 mais F4 que achamos aqui, né, que é igual a 12. E aí vocês resolvem esse sistema de equações da forma que vocês acharem melhor. Eu defini o seguinte, né? Eu sei que 3F3 mais 4F4, eu posso escrever dessa forma aqui, né, como sendo 3 vezes F3 mais F4 mais F4, tá? Esse primeiro membro, ele é exatamente igual a esse primeiro membro aqui, tá? Que se eu fizer 3 vezes F3, dá 3F3 aqui. 3 vezes F4, dá 3F4. Somado com F4, dá 4F4, tá? Então, eu escrevi dessa forma aqui a equação 2. F3 mais F4, eu já sei quanto dá, que é 12, né? Então, dessa forma, substituindo, eu tenho que essa expressão vai ser 3 vezes 12 mais F4 é igual a 40. Então, 3 vezes 12 dá 36, né? E quando eu passo para o segundo membro, fica 40 menos 36. E aí, dessa forma, eu acho o valor de F4, que é igual a 4. Consequentemente, né, se você substituir aqui, nessa relação aqui, F4 por 4, você vai achar que F3 é igual a 8, tá? E aí eu encontro a solução. Ou seja, esse poliedro tem 4 faces quadrangulares e 8 faces triangulares. Questão 6. Um poliedro convexo possui apenas faces triangulares, quadrangulares e pentagonais. O número de faces triangulares excede o de faces pentagonais em 2 unidades. Calcule o número de faces de cada tipo, sabendo que o poliedro tem 7 vértices. E aí, eu estou identificando aqui os dados e a pergunta do problema, né? Então, nos dados nós temos que o poliedro possui F3, F4 e F5 faces triangulares, quadrangulares e pentagonais, respectivamente, tá? Então, quer dizer que é nessa ordem, tá? Então, F3 é o número de faces triangulares, F4 é o número de faces quadrangulares e F5 é o número de faces pentagonais. E temos que F3 é igual a F5 mais 2, né? Já que ele diz que o número de faces triangulares excede o número de faces pentagonais em 2 unidades. E, por fim, o número de vértices, que é igual a 7. E aí a pergunta, né, é determinar F3, F4 e F5. Esse problema, todo mundo que conseguiu resolver, a maioria conseguiu resolver da primeira forma que eu vou apresentar aqui. Mas teve um aluno que apresentou uma ideia diferente, né? Embora ele apresentou uma ideia e foi resolvendo por tentativa e erro, né? Mas eu achei legal a forma que esse aluno apresentou. E aí, por essa razão, eu vou apresentar aqui uma segunda forma, tá? É claro, vai estar bem modificado em relação ao que ele fez, mas a ideia eu achei bem diferente, né? Na verdade, foi uma ideia que nem eu imaginava fazer e eu achei muito legal.
Então está aqui, né, os dados do problema. Então com esses dados é o mesmo que ter um novo enunciado para o mesmo problema. E aí temos a solução, o primeiro modo, né? Então esse primeiro modo foi o modo em que a grandíssima maioria fez, né? Então sendo f o total de faces do poliedro, então temos que f vai ser igual, né, a soma, né, de f3, f4 e f5. Como f3 é f5 mais 2, a gente substitui aqui, tá? E aí dessa forma nós temos que o total de faces é igual a f4 mais 2 vezes f5 mais 2. E agora vamos determinar o número de aresta A em função do número de faces de cada tipo, né? Então, já sabemos que 2 vezes o número de arestas vai ser igual a 3 vezes o número de faces triangulares, mais 4 vezes o número de faces quadrangulares, mais 5 vezes o número de faces pentagonais, né? E isso é equivalente a dizer o seguinte, passando o 2 para o segundo membro, né? Ele vem aqui dividindo, e substituindo f3 por f5 mais 2, tá? E aí temos que A ele vai ser 8f5 mais 4f4 mais 6 dividido por 2, tá? Foi só a expansão e a simplificação do numerador aqui dessa fração, bom? E aí dividindo todo mundo por 2, né? 8, 4 e 6 são divisíveis por 2. Então temos que o número de aresta é 2 vezes f4 mais 4 vezes f5 mais 3. E aí agora vamos aplicar na relação de Euler, né? Já que nós já temos uma expressão para o número de arestas, temos uma expressão para o número de faces e sabemos o número de vértices. Então, temos aqui a relação de Euler, e aí fazendo as substituições, né? O vértice é 7, o número de faces, que é essa expressão aqui entre parênteses, que foi essa expressão que achamos aqui, mais o número de aresta, que é essa expressão aqui entre parênteses, que foi o que nós encontramos aqui, mais 2. E aí, tirando o parêntese, né? Colocando F4 e F5 no primeiro membro e o que não é F4 e F5 por segundo membro, né? E fazendo as devidas simplificações, a gente chega nessa identidade aqui, né? Que 2 vezes F5 mais F4 é igual a 4. E aí temos que fazer uma interpretação sobre o que é F5 e o que é F4 para tentar identificar todas as soluções possíveis para essa equação aí, tá? Já que ele não tem um outro sistema, foi a única igualdade que nós encontramos. Então temos que F4 e F5 eles representam uma quantidade não nula. Então, por ser uma quantidade não nula, quer dizer que ele não pode ser zero, não pode ser número negativo e nem pode ser números decimais. Em outras palavras, F4 e F5 só pode ser números naturais, tá bom? Vocês devem lembrar que nós trabalhamos, né, desde a disciplina do primeiro período, que o zero ele não é tratado aqui como um número natural, tá bom? Então, por isso que eu só digo que F4 e F5 pertencem aos números naturais. Então, considerando que F4 e F5 são números naturais, só existe uma única solução para essa identidade aqui, tá bom? E quem é essa solução? É F4 igual a 2 e F5 igual a 1, tá bom? F5 não pode ser 0 e nem F4 pode ser 0, tá? Então, se F4 for um número menor do que 2, né? Por exemplo, se F4 fosse 1, né? Então F5 seria um número decimal. E se F4 fosse um número maior do que 2, F5 seria um número negativo. Tá? Então, por essa razão, só pode ser essa solução aqui. Tá? F4 igual a 2 e F5 igual a 1. Então, da hipótese, né, dos dados do problema, onde ele apresenta que F3 é igual a F5 mais 2, nós temos então que F3 é igual a 3. Tá? E dessa forma a gente resolve o problema, né? Ou seja, esse poliedro tem 3 faces triangulares, tem 2 faces quadrangulares e uma face pentagonal. Agora eu vou apresentar a vocês o segundo modo de resolver esse problema. Então, o segundo modo. Então, no segundo modo, foi utilizado
a soma dos ângulos da face do poliedro, já que o vértice é informado e nós conhecemos o tipo de faces que forma esse poliedro, tá? Então, lembrando aqui da fórmula, né, da soma dos ângulos das faces de um poliedro, que é o número de vértices menos 2 vezes 360 graus. O número de vértices é 7, né? Então 7 menos 2 vezes 360 dá 1800 graus. E aí agora nós temos o seguinte, vamos determinar a soma dos ângulos das faces triangulares, quadrangulares e pentagonais, né? Então eu chamei de S3 a soma dos ângulos das faces triangulares. Sabemos que um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, né? Como há F3 faces triangulares, então quer dizer que o total de faces triangulares, ou melhor, a soma dos ângulos internos das faces triangulares é 180 graus vezes F3, né? F3 é F5 mais 2, que são dos dados do problema. E aí no final temos que a soma dos ângulos internos das faces triangulares é 180 graus vezes F5 mais 360 graus. E aí agora vem a soma dos ângulos internos das faces quadrangulares, né? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo é 360 graus. Como há F4 faces quadrangulares, então a soma dos ângulos internos de todas essas faces vai ser 360 graus vezes F4. Por fim, S5 representa a soma dos ângulos internos das faces pentagonais. Sabemos que um pentágono convexo tem como soma dos ângulos internos o valor de 540 graus. Como temos F5 faces pentagonais, né? Então quer dizer que S5 vai ser 540 graus vezes F5. E assim nós temos o seguinte, que a soma dos ângulos das faces vai ser igual a S3 mais S4 mais S5, né? E aí aqui eu inseri, né? S3, ele é essa expressão aqui, né? Eu deveria ter colocado aqui entre parênteses, né? Deixa eu só apagar aqui esse risco. Então, S3 é essa expressão aqui, né? 180 graus vezes F5 mais 360 graus. Aí temos que S4 é 360 graus vezes F4 e S5 vai ser 540 graus vezes F5, né? Toda essa soma é igual a 1800 graus. Tá? E aí, considerando esses dois últimos membros aqui, a gente faz a expansão e a simplificação da expressão, tá? Colocando só um instante aqui, para eu apagar, já que ficou em cima, né? Bom, e aí, colocando no primeiro membro, né, os termos que tem F4 e F5 e o que não tem no segundo membro, a gente chega nessa identidade aqui, né? 360 graus vezes F4 mais 720 graus vezes F5 é igual a 1440 graus. Tá? Dividindo todo mundo por 360 graus, né? Que 360, 720 e 1440 graus são divisíveis por 360 graus. Então a gente chega nessa expressão. F4 mais 2 vezes F5 é igual a 4, que foi a equação que nós encontramos no primeiro módulo. E aí, a partir disso, a gente repete o que foi feito no primeiro módulo, tá? E dessa forma, a gente encontra os valores de F3, F4 e de F5, tá bom? É claro, o aluno que resolveu com essa ideia não usou todo esse formalismo. Na verdade, foi muito pela tentativa e erro. E eu não acho adequado você ir resolvendo por tentativa e erro, porque pode acontecer do problema ter muitas soluções e vocês não conseguirem encontrar todas elas, tá? Só encontrar algumas e aí o problema não vai estar todo completo. Mas mesmo assim eu considerei, tá? Achei que a ideia foi ótima, eu não tinha imaginado fazer dessa maneira e fica aí para vocês verem que existem outras formas de resolver o mesmo problema.